Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline, sou disléxica, psicopedagoga e tutora para disléxicos. E neste canal eu capacito mães a entenderem a dislexia, usar as adaptações escolares para o sucesso do filho. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos trazer muita prática para essa aula de hoje aqui, para esse vídeo de hoje, tá bom? Vamos falar sobre a importância das imagens no aprendizado da criança com dislexia. Eu vou falar criança, mas isso serve para jovem, para adultos e também para crianças com dislexia. Vamos lá? Hoje vamos começar este vídeo falando de um assunto muito importante, né? Um assunto importante para todas as crianças, jovens e adultos com dislexia. Vamos falar sobre as imagens, como elas podem ajudar nesse processo de aprendizagem que os disléxicos têm de uma forma muito mais lenta do que um não disléxico. Então a gente pode começar falando sobre o poder das imagens, né? Lembrando que não é uma regra, tá bom? Mas a maioria dos disléxicos acabam vendo não a palavra, mas acabam vendo a imagem. Um exemplo, já vou dar aqui um exemplo bem claro para você. Olha aqui esse cartão, tá? Ó, você vai ver a palavra e você vai ver a imagem. Então, quando eu vou falar um ditado, quando eu faço um ditado, o disléxico, ele não vai pensar na palavra, mas ele vai ver a imagem. Lembrando, cada disléxico é diferente. Pode ser que você seja o disléxico e você não veja a imagem, você vê a palavra e fica ali tentando caçar, né, para ver se é com dois S, se é com CH, se é com NH, né? Como escreve aí exceção, né? Uma palavra tão difícil para o disléxico lembrar e escrever. Então, a gente pode falar sobre esse poder, né, que a imagem tem no momento do aprendizado do disléxico. Vocês sabiam que uma imagem pode ser a chave para o aprendizado da criança com dislexia? Para muitos desses nossos pequenos, ver figuras e ilustrações facilita muito a compreensão e a retenção de informações. Nós também podemos falar por que são tão importantes essas imagens. Aqui eu trago o alfabeto para vocês, colorido, ó, e cheio de imagens. E detalhe, esse alfabeto aqui, ele sai em inglês, olha só. Por que as imagens são tão importantes? As imagens ajudam os nossos filhos a visualizar conceitos, entender contextos e organizar informações de uma maneira muito mais clara. Em vez de tentar decifrar um monte de palavras, né, tentar entender se aquela palavra, como eu falei antes, é com C cedilha ou com S, eles podem olhar para uma figura e entender o que está acontecendo. Isso pode tomar o aprendizado mais fácil e divertido. Tornar, desculpa, o aprendizado mais fácil e divertido. A gente pode também pensar em uma redação. Por que não, antes da prova de redação, a professora já não vem aquela semana, né, da prova, ou até a mãe em casa, naquela semana da prova da redação, você sabe que dia tal tem a redação, uma semana antes, já vai introduzindo um trabalho para que ele desenvolva, né, a habilidade da escrita através da figura com a escrita. Um exemplo aqui, ó. Esse exemplo foi feito pela Vitória, minha filha, ó, escola siciliana, né? Então, eles falaram sobre a escola siciliana. Antes de trazer o tema em uma redação, a professora pediu para eles estarem fazendo um cartaz. Então, ela pesquisou na internet as figuras, olha. Depois pegou informações sobre a língua Vulgate, que é a língua que eles falam lá. Ela pegou informações sobre a poesia ali da região, dos poetas sicilianos. Ó, os poetas della scuola siciliana, como dicono qua, eles dizem aqui. Então, ela pegou todas as informações, foi colocando os nomes dos poetas,
para depois, ó, a escola siciliana, datas, ó, o século onde foi o período, né, que eles constituíram a primeira produção lírica vulgar no italiano. Então, todas essas informações vão facilitar para que o seu filho ou seu aluno consiga lembrar da redação o momento de escrever. Olha, eu pesquisei sobre, vamos falar sobre Dante Alighieri, um exemplo, vai. Eu pesquisei sobre Dante, a gente sabe onde ele nasceu, aonde ele morreu, que ano ele nasceu, né? O que que foi que ele trouxe para a língua italiana e para o povo italiano, para o mundo, né? De benefício, o que que foi que não deu certo, tudo isso, esse contexto antes de chegar na redação vai trazer para o disléxico uma ajuda, vamos dizer assim, no momento de montar, né? Montar aquele quebra-cabeça para poder escrever a redação no início, meio e fim. Porque a gente sabe que o disléxico ele não consegue fazer esse início, meio e fim. Já para iniciar a escrever, ele fala: meu Deus, como é que eu vou começar a escrever essa carta, essa redação, né? Então, usar as imagens no dia a dia também vai facilitar para que o seu filho já comece a entrar nesse mecanismo de associações de imagem com palavras. Então, como podemos usar isso no dia a dia? Aqui são algumas dicas práticas. Pegue aí papel e caneta, mamãe, professora, para você já ter com você essas dicas, tá bom? Para que você já comece a usar isso no dia a dia. Então vamos lá, deixa eu passar a primeira dica aqui, ó. Use desenhos e diagramas para explicar tarefas escolares. Incorpore livros ilustrados nas leituras diárias. Um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês, ó. Esse daqui também foi feito pelos meus filhos. Então, olha, as mulheres durante a Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha e as mulheres. Então, primeiro foi buscado, né, na internet essas informações, tá? Depois de você buscar na internet as informações, deixa o seu filho pesquisar, deixa a sua filha pesquisar na internet. Pegou as informações, imprime os desenhos que vai chamar atenção, ó, das mulheres, tá? Imprime o desenho, compra a cartolina. Mesmo que a professora não pediu a cartolina, faça isso para que ele memorize o conteúdo escolar, até mesmo para uma prova, né? Não estou dizendo que isso pode ser feito só para uma redação. Uma prova que ele vai ter de ciências, de matemática, de história. Faz um trabalho. Em vez de ficar repetindo, repetindo, lê e repete, que não vai adiantar de nada para o disléxico, você faz um trabalho desse tipo aqui, ó. E aí, você coloca as informações mais importantes. Ó, minha filha exagerou, né, nas informações. É bem grande. Mas você pode colocar informações menores, tá? Ela fez o desenho da Cruz Vermelha para lembrar a Cruz Vermelha. E aí ela colocou as informações principais. Eu vou ler o tema para vocês, ó. A situação das mulheres naquele período. As mulheres e as fábricas. Voluntariado. E aí, ela escolheu esses 3 temas e foi colocando aqui, ó. Até o desenho da fábrica teve, tá? Ó, olha que legal. Então, quer dizer, isso ajuda na consolidação do conteúdo. Por mais que o seu filho não consiga escrever, por mais que o seu filho não consiga ler, nesse momento, o que ele vai precisar? De autoestima para estar fazendo essa prova. Como é que ele vai fazer essa prova? Como é que você vai ajudá-lo no momento do estudo? Um trabalho desse aqui já vai ajudar, tá? Uma outra dica aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Utilize aplicativos educacionais que tenham muitas figuras e animações. A nossa era, né? Essas crianças agora, essa geração, é o quê? Computador, celular e tablet, né? Então, use a tecnologia assistiva a favor do seu filho, a favor do seu filho disléxico, do seu aluno disléxico. Tópico que eu gosto demais, inclusive que eu falo dentro do meu curso,
Para quem não sabe, eu tenho um curso, chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, é o método ADAV, e eu trago os mapas mentais dentro do conteúdo. Tem um método de estudo, e dentro do método de estudo tem os mapas mentais. Então, quer dizer, os mapas mentais com figuras, né? Ele vai ajudar essa memorização do conteúdo escolar, né? Você pode usar verbos gramaticais, tabuada, regras gramaticais e assim vai, tá? Ó, um outro, esse aqui, esse aqui também foi a Vitória, ó. Então, quer dizer, ela trouxe todas as figuras, ela pesquisou na internet, e aí ela trouxe as informações. E aí, você acha que isso aqui ela não vai lembrar na hora da prova? Ela vai lembrar, porque ela pesquisou, ela escreveu à mão, ela passou pro caderno, ela colou aqui, ela leu de novo. Isso aqui ficou no quarto dela por um período, que ela queria, né? Ela queria olhar toda hora, memorizar. Então, ela deixou no quarto dela, porque ela sempre estava lendo, para depois ir fazer a prova. Por isso que a gente fala que o disléxico ele não pode estudar de um dia para o outro, para fazer uma prova. Não dá, gente. Não rola isso. Você tem que ter uma antecipação boa. No mínimo uma semana, tá? No mínimo. Mas para ter uma consolidação da memória, você precisa estudar o mesmo tema umas 2 semanas antes, tá? Então, quais são os benefícios que a gente pode falar sobre as imagens, né? Na vida do disléxico, no dia a dia de uma pessoa com transtorno de aprendizagem? Ao usar as imagens no aprendizado, estamos não só facilitando a compreensão desse conteúdo específico com os nossos filhos, mas também promovendo um ambiente de aprendizado, um aprendizado mais inclusivo e acolhedor. Isso pode melhorar a autoestima, como eu tinha falado no início da aula, né? Da aula, do nosso vídeo aqui, porque parece que eu estou dando uma aula, né? Mas é isso mesmo, eu estou dando uma aula mesmo, porque eu quero que vocês, mães, se capacitem, né? Se sintam acolhidas nesse canal, mas principalmente se capacitem para ajudar os seus filhos aí em casa, porque eu sei que não é fácil, no momento da lição de casa, você tem que repassar tudo com o seu filho, sendo que você não sabe a matéria, pode ser que você também seja uma disléxica como eu, tenha dificuldades em ler textos enormes, né? E está precisando de uma ajuda. Então, essas dicas aqui, a dica da imagem é fundamental na tua vida, mãe, mas também na vida do seu filho disléxico, tá? Então, isso pode trazer a melhoria da autoestima e ele pode se tornar, né, um aluno vencedor e tornar a escola um lugar mais interessante, menos frustrante, né? Um lugar acolhente que ele possa falar, olha, eu já sei do conteúdo, eu estudei sobre isso, né? E a mente dele vai puxando o que ele estudou, porque você colocou, ele procurou na internet, você ajudou ele, foi um momento de interação entre você e ele, mãe e filho, né? E esses momentos são importantes, mãe. Não acho que não são importantes, que eles vão esquecer, porque eles não vão. Eles vão lembrar que aquela matéria, pode ser que ele não lembre de toda a matéria, mas que teve uma prova específica naquela matéria X que você estava lá ajudando ele e que ele lembrou dessa matéria, né? Então, assim, é importante o seu acompanhamento nesse período de Fundamental 1, Fundamental 2. É o período mais crítico, é o período que ele precisa de você. Tá? Uma vez que você ensina as adaptações escolares, uma vez que você dá as ferramentas para o seu filho, para que ele estude, tenha um método de estudo, aí, escola média, faculdade, ele vai sozinho, ele vai estar autônomo e ele vai sozinho, tá bom? Então, vamos valorizar e utilizar mais imagens no ensino aí dos nossos filhos, lembrando que as imagens não é somente para história, ciências, biologia, mas também para matemática. Ó, um exemplo aqui, ó, número 14, tá? 14, e aí 14 borboletas. Ó, número 50. E o que que a gente traz? 50? 50 mãozinhas, 50 luvinhas, ó, 50. Um outro exemplo aqui, ó, deixa eu pegar uma outra figura aqui, ó. Número 2, tá? O que que a gente traz? 2 macacos.
Isso ajuda em qualquer série, você estando em qualquer série, tá? Não é somente Fundamental 1. Você pode usar isso para qualquer série. Seu filho está no Fundamental 2, não está indo bem no inglês. Compra essas cartinhas aqui, eu comprei no Amazon essa cartinha aqui, ó. Deixa eu até pegar a caixa para vocês verem. Aqui, ó. Com certeza tem no Brasil também. Se não tiver o mesmo nome, vai ter parecido, tá? Essa daqui, ó. Chama flashcards, tá? Flashcards. Eu amo usar flashcards. Inclusive, você pode fazer isso também, tá? Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho para você ver. Ó, flashcards de 3 anos para cima. E esse eu escolhi em inglês. E o porquê que vocês acham que eu escolhi em inglês os flashcards com figuras? Porque eu também preciso treinar o meu inglês. Então, eu adoro pegar essas cartinhas aqui, ó, para treinar o meu inglês. Então, ó, número 12. Olha o que que a gente tem aqui, ó. 12 tartarugas. Aí ele fala 12. Aqui ele fala, ó, 12 little turtles. Olha que legal. E aí, você compra no seu idioma. Se quiser comprar português, compra em português. Se você quiser comprar em inglês, compra em inglês. Mas o interessante é ter as figuras atrás desses flashcards. Você pode criar também, tá bom? Com a cartolina, você cria esses quadrados com a figura e atrás o número. E aí pode ser verbos, preposições, adjetivos, substantivos, qualquer coisa você pode criar com os flashcards e ajuda demais, tá bom? Para o conteúdo escolar e para a memorização do disléxico. Então, gente, vamos valorizar e usar mais as imagens no ensino dos nossos filhos com dislexia. Lembre-se que, para eles, uma imagem realmente vale mais do que 1000 palavras. Se vocês estiverem com dúvidas e querem saber mais, quiserem ter mais conhecimento do método de estudo para disléxicos, escreva aqui para mim, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Com muito prazer. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar experiências, deixem também nos comentários, que a gente gosta de ouvir vocês e aquilo que está dando certo para vocês e para os filhos de vocês. Juntos podemos fazer a diferença na educação dos nossos filhos disléxicos. Eu queria agradecer a todas por terem visto esse vídeo. Gostaria de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de professoras ou de mães que vocês sabem que o filho tem dificuldade ou já sabe que tem dislexia. E eu espero vocês para um próximo vídeo aqui no Enfrentando a Dislexia. Um forte abraço, use as imagens e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!